Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de cortes, relatos, casos criminais, curiosidades, mitologias e lendas, casos de extraterrestres, entre muitos outros assuntos, um canal eclético. Cada dia trarei para vocês aqui um conteúdo, um tópico diferente. Se você aí gosta desses tipos de trabalho, se inscrevam aí no canal. Deixe o joinha, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que também gostam e assistam o vídeo até o final. Depois vai lá no sininho das notificações, ative na opção todas para receber em primeira mão o conteúdo aqui do canal. Assim que o mesmo for postado na plataforma. Bem, recados dados, vamos dar prosseguimento ao vídeo de hoje. Hoje é quinta-feira, né, meus amores? Dia de estarmos com a leitura do livro Os Quatro Guardiões. Livro 1, O Oráculo. Capítulo 7, Os Valores de Sila. Lembrando que esse capítulo foi repartido em várias partes e hoje vamos narrar a parte 3 do capítulo 7. Autor do livro, nosso querido amigo Tiago Wildfire. Vamos lá? De repente, Sila sentiu o mundo à sua volta girar. Suas pálpebras pesaram e ela sabia que iria adormecer naquele exato momento. Num último esforço, ela sentou-se no chão e recostou-se na pia de pedra. E então apagou. Sila estava no mesmo lugar, junto com Clayton. Porém, havia outra Sila no topo da plataforma. O seu outro eu enchia as mãos com bolas de gude e as jogava para fora da pia. Algum tempo depois, quase todas as bolinhas haviam sido retiradas. Mas, naquele momento, a luz vinda do baú começava a esmaecer e uma densa nuvem esverdeada vinha de baixo para cima, acendia. A outra Sila começou a tossir violentamente e Clayton, por sua vez, tombou ao seu lado. Horrorizada, ela viu a si mesma cair no chão, sufocando e se contorcendo. Ela despertou suando frio. Aquela visão a deixou com medo e apreensiva. Sila entendeu que as bolinhas dentro da pia eram componentes químicos que, quando entravam em contato com a água, no caso, a água do lago abaixo da coluna, reagiam, dispersando um potente gás venenoso. No breve sonho, enquanto ela jogava fora as pequenas esferas, as mesmas rolavam pela superfície da coluna e caíam no pequeno lago, ativando assim a reação química. Foi um verdadeiro milagre aquela premonição. Isto a salvou, pois o seu impulso inicial era o de fazer exatamente a mesma coisa.
Ela levantou-se e se recompôs. Clayton a estava observando, mas logo se pôs a andar em torno da pia. O que ela deveria fazer? Era hora de pensar com muita calma. Era certo que precisava retirar as cápsulas de veneno de dentro da pia, mas elas não poderiam de maneira alguma cair na água ou produziriam o gás letal. E Sila sabia que havia algo dentro da pia, alguma coisa que a atraiu até a caverna. Ela se lembrou que, após retirar quase todas as cápsulas, havia algo no fundo. Mas o que fazer com aquelas bolinhas? Se ao menos tivesse os outros 2 baús ali com ela, teria um lugar para colocá-las. Usar feitiços de ataque não era uma boa ideia, mas por outro lado, o Freeze seria capaz de congelar as cápsulas. Não dispersaria o veneno de imediato e daria tempo de apanharem o objeto no fundo da pia e fugirem. Ela então começou a pensar nas possibilidades. Nada vinha em sua cabeça que pudesse a ajudar. Clayton, por outro lado, estava esfregando o bico no chão, arranhando a pedra. O ruído não estava ajudando ela a pensar, e isso a estava irritando. Pode ficar quieto? Ele começou a olhar para ela com aqueles olhos esbugalhados e depois apontou para o chão e em seguida gorgolejou e a encarou novamente. Ela se aproximou para tentar enxergar melhor, devido à pouca luz ali do ambiente, e então se surpreendeu. Clayton havia escrito a palavra box. E Sila se espantou com aquilo. E as suas suspeitas de que ele não era uma ave comum se confirmaram mais uma vez. O que ele queria dizer? Box é o mesmo que caixa em inglês. Será que ele queria dizer para ela arranjar uma caixa? Então, a mente de Sila se tornou clara. Ela deveria criar uma caixa com o seu poder de materialização, o que não era difícil, já que o formato de uma caixa era um cubo. Então, ela precisaria de 5 plataformas unidas, de modo que formassem um recipiente para colocar as cápsulas. Feito isso, ela poderia finalmente usar a sua habilidade para congelar as cápsulas. Clayton, você é um gênio! Elogiou. Quadrantum! 5 plataformas foram conjuradas na sua frente. Ela então se concentrou e moveu cada uma para formar o recipiente, e sem muito esforço. E Sila posicionou-a ao redor da pia. Obrigado, Clayton! Ele estufou o peito e gorgolejou orgulhoso. Ela estava começando a interpretar as emoções da ave. Agora era fácil. Ela começou a retirar as cápsulas e colocarem-as na caixa, tomando cuidado para que nenhuma caísse fora. Algum tempo depois, ela pôde ver parte do objeto no fundo da pia. Após retirar algumas cápsulas, pôde, enfim, alcançá-lo.
e Sila encontrou uma espécie de medalhão. O colar se assemelhava a um rosário. O camafeu tinha a forma de um hexágono e no centro havia a figura do Yin e Yang, em um fundo vermelho, adornado em ouro e pequenas esmeraldas. Mas não havia tempo para contemplar o medalhão. Ela devia se preocupar com o veneno. Fries! Exclamou, apontando para as cápsulas na caixa. Da palma da mão surgiu uma forte corrente de ar frio com minúsculos cristais e flocos de neve. Aos poucos, a caixa foi se transformando em um cubo de gelo. E Sila manteve por mais um tempo o feitiço congelante, só por segurança, transformando a caixa em um monte de gelo e neve. Ela concluiu que o feitiço congelante era mais eficaz em ambientes onde a umidade do ar era maior. O lago e a caverna aumentavam a eficácia do feitiço. Bom, vamos embora, disse para Clayton. Ela mais uma vez conjurou a plataforma para levá-los até o chão. Isto lhe custou as suas últimas energias mágicas, porém, antes de aterrissarem, a plataforma desapareceu. Eles caíram no lago e Sila sentiu como se os ossos houvessem congelado. Enquanto isso, Clayton se debatia e gorgolejava. O lago era raso e eles chegaram facilmente à margem. Ela apanhou o baú que havia sido deixado sobre uma pedra e seguiram apressadamente para a saída. A luz lhes proporcionara uma sensação de calor, eliminando parcialmente a sensação de frio. O caminho de volta não pareceu tão longo como o da primeira vez, provavelmente por causa da luz. As trevas daquela caverna pareciam exercer alguma influência negativa sobre as pessoas, extraindo a sua magia. A luz, com certeza, desfazia qualquer efeitos negativos. Quando finalmente saíram, Estrela veio trotando, contente e relinchando de alegria ao ver a garota. Ela se aproximou para receber o carinho e Sila ficou feliz por ela ter lhe esperado. Havia também um cachorro grande e forte de raça São Bernardo, de pelo marrom avermelhado. Ele se chamava Bu e pertencia a Jorge. Ele estava deitado, ansioso, com a barriga para cima na grama macia. Julgando pela posição do sol, havia se passado muito tempo lá dentro. Precisaria se apressar, pois o seu avô já deveria estar preocupado. E Sila então encolheu o baú e o guardou no bolso do short. Montou em Estrela. Antes de ir, procurou por Clayton e viu que ele e Bu já haviam se adiantado. Embrenharam-se na mata, desaparecendo em seguida. Ela então partiu, galopando de volta para o sítio, com o medalhão fortemente seguro em sua mão. Wade estava na estufa cuidando de algumas de suas plantas.
Ali ele cultivava algumas espécies raras e especiais. Naquele momento ele estava pensando em sua neta e no que havia ido fazer. Esperava que sua ajuda providencial houvesse sido eficaz. Mais cedo em casa, ele foi até o quarto da garota para chamá-la para almoçar, mas viu que ela estava dormindo e deu meia volta. Algum tempo depois, quando voltou ao quarto para acordá-la, percebeu que Sila havia saído e agora estava esperando Jorge encilhar Estrela. Ela com certeza iria sair. Ele então pegou o pequeno baú negro e a chave que estava sobre a penteadeira no quarto e foi para o pomar. Logo a garota surgiu e ele lhe entregou o baú oculto em um embrulho com as suas preciosas uvas. Assim que a neta se distanciou, Wade assoviou forte em direção ao galinheiro. Segundos depois, Clayton chegava correndo com os olhos saltados, gorgolejando e batendo as asas. Clayton, encontre Sila e dê isso a ela, disse colocando o colar com a chave no pescoço do animal. Ela partiu galopando em direção ao rio e com certeza cruzou a ponte. Leve um dos cachorros, sigam as pegadas e o cheiro de Estrela. Clayton acenou com a cabeça e partiu. O ato de separar o baú e a chave era uma forma de manipular a aventura e incluir Clayton no evento. Wade gostava de promover intervenções secretas. Wade, então, foi cuidar de seus afazeres. Eram quase 6 horas quando ele percebeu que a garota havia retornado. Ela vinha caminhando, puxando Estrela pelo cabresto e seguindo em direção à estrebaria. Alguns minutos depois, pela janela da sala, ele a viu voltando para casa. Caminhava pesadamente e a sua roupa estava suja. Ela então entrou pelos fundos e ele percebeu que ela estava indo para o quarto. Ela odiava ficar suja. Provavelmente iria tomar banho. E Sila também não havia almoçado. Com toda certeza estava faminta. E ele então foi preparar algo para que ela comesse quando voltasse. Na sala de jantar, Wade fez a mesa e esperou até que ela chegasse. Logo, ela entrou, trazendo em mãos um grande medalhão. É um grande prazer revê-la, Sila, querida. Coma. Tenho razões para acreditar que você esteja faminta. Ainda mais após a sua grande aventura, presumo. Vovô, Começou ela, mas o Wade a interrompeu. Hora do lanche. Eu estarei aguardando no escritório para ouvir a sua narração. Importa-se se eu levar isso? Perguntou, apanhando o medalhão. Não, tudo bem, vovô. Te espero, disse saindo e se dirigindo para o escritório. Wood. Após a visita à casa dos funcionários,
Woody vagou por um tempo pelas imediações do sítio, cantando distraidamente alguns clássicos dos anos 80. Ele voltou para a casa de Wade e, após o almoço, ele se trancou na biblioteca. Já era tarde quando ele resolveu sair para comer alguma coisa. Ouviu Wade conversando com a garota e no caminho cruzou com o seu amigo, que o convidou para irem ao escritório. Ele entrou na sala de jantar e viu Scylla terminando sua refeição. Olá, garota, cumprimentou. Vi você saindo às pressas mais cedo, está tudo bem? Sim, senhor Woody, respondeu ela enquanto comia. Ótimo, disse ele, abocanhando um pão. Estive trabalhando em um presentinho para você. Pegou um prato e colocou alguns biscoitos e 2 fatias de bolo. Um presente, senhor. O que é? Perguntou ela, curiosa. Haha! É uma surpresa, disse ele, dando uma grande mordida em uma maçã. Vamos lá, se apresse. Ela terminou o lanche e eles foram juntos para o escritório. A porta estava aberta e o Wade estava sentado em seu lugar à mesa. Scylla se sentou em uma das cadeiras e o Woody colocou o seu prato sobre a mesa e começou a falar. Bom, durante esses dias eu estive reunindo algumas informações úteis, começou o Woody, e fiz alguns esboços. Pesquisei algumas coisas úteis na biblioteca e as reuni em algo que batizei de... Ele fez um rápido movimento com a mão, criando uma chama, e em seguida bateu palmas, extinguindo o fogo. Foi lá. Dicas e truques do tio Woody. Em suas mãos agora havia um pequeno caderno com capa de couro preto. O título era em letras douradas, com uma linda caligrafia, ao estilo de texto inglês antigo. Para você, mocinha. Aqui tem algumas coisas que lhe serão, com certeza, muito úteis. Você ainda vai acidentalmente colocar fogo nessa barba, disse Wade, e todos riram. Muito obrigado, senhor, disse a garota, guardando consigo o livreto. Muito bem, começou Wade. Estamos reunidos aqui para ouvir um relato. Scylla recentemente participou de uma grande aventura e agora ela vai nos contar detalhadamente este incrível episódio. Legal! Ainda bem que eu trouxe meu lanche, disse Woody, enquanto comia biscoitos. Então Scylla começou a sua fabulosa narrativa. Aquele silencioso espectador. Ele esteve seguindo o rastro daquelas 2 pessoas e a trilha o levou até as divisas de uma fazenda. O homem sentiu algo junto à cerca, um tipo de energia que envolvia todo aquele lugar. Experimentou então um tipo de energia que envolvia todo aquele lugar.
experimentou e então tentou tocar além da cerca com a grande cruz que carregava. Porém, não sentiu qualquer obstáculo. Então estendeu a mão e a sensação que teve foi de tocar uma espécie de véu invisível. Com certeza havia algum tipo de barreira, porém era inofensiva para ele. Ele então decidiu dar a volta, seguindo um rio próximo. Ele havia decidido investigar e conhecer aquelas pessoas e, por respeito, entraria pela porta da frente. Ele puxou o pequeno e dócil cordeiro e juntos seguiram pela margem do rio. Andaram por alguns minutos, logo chegaram ao que parecia ser os fundos da fazenda. Ali havia uma porteira que levava até um pier, onde havia atracado um pequeno barco a remo. Ao passar por ali, ele ouviu vozes em meio ao arvoredo do pomar, do outro lado da cerca. Ele então se apressou e ocultou-se em um bambuzal. Instantes depois, a garota que viu mais cedo surgiu montada em uma égua e passou galopando. Ele seguiu pela margem do rio até uma ponte de madeira. Assim que a cruzou, seguiu pela outra margem e desapareceu de vista. Ele puxou o cordeiro que esteve comendo brotos de bambu e mais uma vez partiram. Um pouco mais adiante, deparou-se com uma situação realmente estranha. Ouviu um movimento do outro lado da cerca e eis que surge um enorme cão vindo em disparada, sendo cavalgado por um estranho peru de penas arroxeadas. Ele então assumiu uma postura defensiva, pondo-se em frente ao cordeiro, mas aquela estranha dupla passou por eles, sem sequer olhar, e cruzaram a ponte. Naquele lugar realmente aconteciam coisas estranhas, concluiu. Aquela trilha o levou até uma estrada principal e, seguindo por ela até o fim, chegou à entrada do sítio. Aquela estrada terminara ali. Havia então 3 caminhos para seguir. O da direita levava à porteira, que dava acesso a uma estradinha que sumia de vista, em um arvoredo. Na cerca havia placas de advertência com mensagens tipo "Cuidado com o cão" e "Cão feroz". O caminho do meio era uma trilha estreita que levava ao rio, pois fixada à pequena porteira havia uma placa com a figura icônica de um peixe e uma vara de anzol. A porteira da esquerda conduzia à casa sede da fazenda. Ao lado havia um sino de bronze que, obviamente, servia para chamar aqueles que ali residiam. Perto do sino havia uma caixa de correio, um banco de madeira e também uma placa caprichosamente pintada: Rancho Wade, agricultura
e Pecuária, proprietário Dr. Carter Wade. Ele se sentou no banco, tomou o pequeno cordeiro nos braços e decidiu descansar um pouco. Esteve caminhando por muito tempo e esperaria ali até que aparecesse alguém. Sentia fome, mas já estava acostumado com isso. O alimento vinha do espírito, pensou. Por debaixo do manto, tirou uma cabaça que estava presa ao cinto. Retirou a rolha e dela tomou água. O cordeiro já adormecera em seu colo e ressonava tranquilamente. Ele então decidiu seguir o seu exemplo e cochilou. Algum tempo depois despertou com os balidos do cordeiro. Já era quase noite e ele percebeu que vinha em sua direção uma senhora, puxando pela coleira um cachorro gordo e comprido, de olhos caídos e enormes orelhas. Ela chegou sorridente e o cumprimentou. Boa tarde, senhor. Ele acenou com a cabeça, retribuindo o cumprimento. Trabalho nesta casa. O senhor veio falar com alguém? Ele apontou para a placa. Eu irei chamar o senhor Wade, disse a mulher com eficiência. Logo ela entrou e seguiu por um grande jardim até a casa. Alguns minutos depois, ele notou ao longe que a garota que tinha visto mais cedo havia colocado a cabeça para fora da janela da casa. Minutos depois, a mulher voltou, acompanhada pelo cachorro. O senhor Wade mandou dizer que o aguarda. Qual é o seu nome, senhor? Ela perguntou. Baltazar, respondeu ele. Sua voz soou rouca e profunda. Fazia dias que não falava. Siga-me, senhor Baltazar. Juntos foram até a casa. No jardim, ele notou aquele peru de penas roxas que havia visto mais cedo. A ave o encarava severamente e ele o encarou de volta. O bicho gorgolejou e saiu em direção ao galinheiro. Logo, eles chegaram na varanda da casa. Senhor Baltazar, sente-se aqui, disse a mulher, apontando para os bancos de madeira. O senhor Wade já vem. Ele está terminando uma reunião. Aguarde um instante, por gentileza. Ele acenou com a cabeça e a mulher se retirou. Baltazar era seu novo nome, assim como o Rei Mago. Desde o começo de sua jornada era assim que se denominava. Naquele momento, seu pequeno cordeiro estava pastando a grama e o cachorro orelhudo o observava. Volta e meia, farejava curioso. A mulher logo voltou, trazendo uma bandeja com biscoitos, pãezinhos e uma pequena jarra de suco. O homem agradeceu com uma reverência. Fique à vontade, eles não devem demorar, disse. Que Deus lhe pague, ó bondosa irmã. Ele estava faminto, mas antes curvou a sua cabeça e fez uma silenciosa oração. O senhor é alguma espécie de religioso?
Um beato? Indagou a mulher bondosa. Ele concordou, acenando com a cabeça. Minutos depois, ele ouviu vozes se aproximando. O homem e a garota apareceram, seguidos por um sujeito gordo e barbudo. Imediatamente, ele pôs-se de pé, segurando a cruz à frente. Boa tarde, sou Wade, o proprietário dessa estância, disse o homem, sorridente, apertando-lhe a mão. E este é meu amigo, o Woody, e minha neta Isila. Sou Baltazar. Olhou dentro dos olhos azuis do fazendeiro. Vim ter com vocês. Estou ouvindo, senhor, respondeu Wade com cordialidade. Baltazar então começou a falar. E aqui terminamos então a nossa leitura de quinta-feira. O livro Os Quatro Guardiões, livro 1, o Oráculo, capítulo 7, parte 3, autor Tiago Wildfire. Quinta-feira que vem vamos dar prosseguimento ao capítulo 7, lendo, a parte 4 desse capítulo que está cheio de emoções. Se você está gostando da leitura desse livro, deixe suas opiniões e considerações na área destinadas aos comentários. Lembrando que você pode deixar aí também sugestões de novos livros a serem narrados por mim aqui no canal. Lembrando de sempre comentar com respeito. Se você gostou do trabalho e ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Peço a todos que deixem o gostei e compartilhe esse vídeo para que o canal possa estar crescendo, atingindo assim os 1000 inscritos. E esse canal não é monetizado. Quem quiser dar um up, uma colaboração para o canal, pode estar fazendo isso via Pix. A chave do mesmo vai estar na descrição do vídeo e eu já deixo aqui a minha gratidão. Bem, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.